Antes de começar o vídeo, você que é inscrito, você que vai se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho com as notificações do lado do se inscrever para receber toda e qualquer atualização do canal. Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marco e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de análise. Hoje com ele, depois de quase 24 horas de game, não chegou a ser isso tudo, né? Foi mais ou menos aí umas 20 horas, até porque eu rejoguei duas vezes ele. Chegou a hora de analisar um dos lançamentos mais aguardados por todos os caixistas, né? Hoje trago a vocês a análise de Gears of War 4, game que eu sou muito fã, tanto que meu avatar da Xbox Live usa a bandana do Marcos até hoje, né? Eu mudei, sei lá, uns 6 anos atrás, não sei, não lembro, mas não foi por causa disso não, né? Não foi porque eu gosto do Marcos não, foi por preguiça mesmo, né? Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje é vídeo de análise, como sempre, provavelmente vai estar longo, então se inscrevam aí, ativa o sininho caso você queira assistir mais tarde, né? Ou então, claro, se você não quer perder mais conteúdos desse tipo, ok? Então, vamos parar de enrolação, vamos partir logo para esse vídeo que tá bem legal. Então, bora! Só lembrando também que essa análise tá em forma escrita também, tá? Eu já lancei a forma escrita dele há muito tempo, acho que vai fazer uma semana já. Então, se você não conferiu a análise escrita, tá aqui embaixo na descrição ou então lá no link, lá no banner do canal. Então, é só ir lá, só ir aqui embaixo para poder conferir. Gears of War 4 é um game de tiro em terceira pessoa, desenvolvido pela Coalition e distribuído pela Microsoft, lançado no ano de 2016 para o Windows 10 e Xbox One. Como todo mundo sabe, se tratando então de um exclusivo da Microsoft. E como é o enredo do game? Bom, falando um pouco da minha experiência com Gears of War, eu acho que eu conheci o game de fato por volta lá de 2011, né, com o lançamento de Gears of War 3. Antes disso, eu já conhecia, claro, a franquia com os games anteriores, Gears of War 1 e 2, porém eu nunca tinha jogado nessa época, né? Eu somente jogava games no PC e quando o Gears of War foi lançado, né, eu logo apedrejei ele, né, falando que o game era feio, que os personagens eram ridículos. Na verdade, até hoje, pessoal, eu acho eles feios, não em questão gráfica, mas sim em visual, né? O visual deles realmente é muito esquisito pra mim, na minha visão, né? Aquelas botas enormes e etc. Na época, pra mim, era muito feio. E obviamente, com uma visão infantil, eu já botei o game de lado e me arrependi profundamente, porque de fato o game era do caralho. No começo você estranha a jogabilidade mais dura, seu boneco mais pesado, mas já fica essa recomendação inicial, né? Que se você tem dúvida se vale a pena ou não jogar os games anteriores, claro que vale, vai na fé, não julgue antes de jogar como eu fiz, porque senão você vai acabar se arrependendo, porque realmente é um game muito bom. Gears of War 4 foi um game que eu fiquei um pouco com receio, admito pra vocês, ainda mais que ele é super caro, né? Ele tá custando R$200 na sua versão padrão, e o meu maior receio é que ele estava sendo produzido por uma empresa diferente dos games anteriores. Os anteriores eram produzidos pela Epic Games, né? Uma empresa que produziu Bulletstorm, Shadow Complex, e agora nesse ano de 2016 produziu também o Paragon, que é um MOBA, né, que vocês podem estar jogando aí. Eu testei a demo do game, a beta, né, e não gostei, realmente eu não vou com a cara de MOBA, tá, pessoal? Então, ela é uma empresa que você confia depois de ela ter feito aí vários games da franquia. E o game estando em mãos de um estúdio novo é algo que sempre deve se temer, né? O que felizmente não aconteceu, né? A gente não precisou temer tanto assim. O game consegue ser bem sucedido, né? Apesar de tudo aquilo que eu temia, eu realmente me impressionei com o resultado final, que vocês vão ver ao decorrer dessa análise, né? A história do game começa 25 anos após os acontecimentos dos games anteriores, e falar sobre a história de Gears of War 4 é um pouco complicado, afinal, eu falando da guerra que aconteceu há 25 anos atrás no game, né, estaria dando um spoiler extremo, e eu, como sempre digo aqui nas minhas análises, né,
detesto dar spoiler, mas claro que isso é mostrado no game em formato de introdução, né? E depois dessa introdução é mostrado finalmente o nosso novo protagonista do game, James Dominic Phoenix, né? Ou mais conhecido como JD, filho de Marcus Phoenix, o protagonista lá dos games anteriores da franquia, né? Junto com ele são apresentados dois novos personagens, né? Que seriam amigos dele, companheiros dele, que são eles Kate e Dell. Juntos, boa parte da campanha inicial, eles irão passar derrotando DBs, né? Ou para quem não conhece, são robôs, né? Entre aspas. Eu particularmente jogando o game percebi que ele demorou para engajar, né? Sabe? Grande parte dos inimigos das missões iniciais são inimigos relativamente comuns. Depois de um tempinho você começa a perceber que vai aparecendo inimigos mais relevantes, né? Que podem ser levados a sério, mas isso acontece de uma forma bem lenta, né? Demora muito para acontecer as coisas no game. E para derrotar o nosso inimigo principal no game, descobrir tudo o que está acontecendo, precisamos da ajuda, obviamente, do fodão Marcus Phoenix, que tá de volta aí no game para destruir tudo. E bom, o que eu acho do modo história do game? Cara, sinceramente, ele é bom. Porém, apenas isso. Eu acho que ele poderia ser bem melhor, principalmente por conta do final, né? Eu zerei o game em mais ou menos aí 9 horas e o tempo todo eu tava jogando achando o game bom, né? E esperava que no final, com o final do game, né, ele ficasse muito bom para mim. A batalha final poderia ser bem melhor, cara. Assim como o final em si, né, também, que poderia ter um fechamento mais épico. Outro ponto que eu posso ressaltar para vocês que foi muito pouco aproveitado foi o desenvolvimento dos personagens. De fato, eles são bem desenvolvidos, mas a questão do relacionamento entre eles é muito pouco citado. Um exemplo é o relacionamento entre James e Marcus, né? A relação do passado deles, isso fica muito subentendido, né? Não é muito explicado, assim como também o relacionamento entre James e seus dois companheiros também, que é muito pouco explicado, principalmente Dell, né? Kate é até mais aprofundada nessa questão, né? Então eu acho que a melhor nota para a história e que não desvaloriza o seu real valor é 7,5. Em questão de jogabilidade, nessa parte Gears of War 4 é sem dúvidas o melhor game até então da franquia, digo, em jogabilidade, né? E isso me surpreendeu porque, como eu disse anteriormente, o game estava em mãos de uma empresa diferente. A jogabilidade me surpreendeu pelo simples motivo dela continuar parecida com games que tínhamos até então, né? Que basicamente falando é dar cover em muros, combater hordas usando metralhadoras, granadas e etc. Literalmente eles pegaram aquela fórmula lá dos primeiros games e não somente manteram, como também melhoraram tudo, cara. Uma coisa que foi mantida no game também foi a questão dos pesos dos personagens, né? A velocidade com qual eles se movimentam é algo que tá na franquia há muito tempo e Gears of War se destaca por isso, né? Eu não comentei muito sobre a questão do peso porque é algo que você tem que sentir. Você jogando o game logo na primeira vez, né? Você repara, cara, e fala: nossa, cara, como esse personagem é pesado, entre outras falas que provavelmente você vai falar. E isso é algo muito legal de se ver no game. É uma experiência muito interessante, né? Às vezes pode até dar raiva, né? Porque o nosso personagem é bem lento. Mas enfim, é algo que você tem que sentir, né? Basicamente, a jogabilidade é a mesma dos games anteriores, como eu disse anteriormente, né? Tendo algumas mudanças significativas que acrescentam algo na jogabilidade. Uma das novidades são os novos equipamentos, a Overkill, que é uma espécie de escopeta, e o Ember, que seria um rifle. Porém, isso é apenas acréscimos na nossa jogabilidade, né? Porque no geral, Gears of War 4 continua com aquele básico como fundamental, né? Ou seja, você mais vai usar a metralhadora e a Lancer, né? Que é uma arma bem popular na franquia Gears of War.
Outro dos acréscimos à jogabilidade é poder executar os inimigos enquanto dá cover, onde é possível puxá-lo e executá-lo de uma maneira que você evite se arriscar usando sua Lancer nele. E uma das novidades que eu acho que são as melhores é o comportamento do tempo e a interação com o cenário. Por exemplo, é muito fácil você estar jogando e do nada vem uma tempestade, começa a ventar e etc. E isso, cara, influencia bastante na sua jogabilidade. Na questão da interação, é possível usar objetos do cenário ao seu favor. Por exemplo, se você atirar uma granada, ela pode interagir com outro objeto do mapa, no caso com a explosão dela, né, fazendo com que ele voe em cima de um inimigo, e isso ajuda muito porque você pode aí deixar de usar várias munição para usar os elementos do próprio cenário para derrotar os seus adversários. Isso até é uma questão de estratégia, né, que você usa bastante no game. Recentemente eu fiz uma análise, né, de Forza Horizon 3 e ambos os games, tanto Gears of War 4 quanto ele, usam agora o sistema Play Anywhere, né? Pra quem não sabe o que é esse sistema, né, que cara, é magnífico. Ele basicamente permite que você que tem Xbox One e tem PC, né, tenha o game nas duas plataformas. Na verdade, você tendo uma conta no Windows 10, né, você automaticamente já tem uma no Xbox, o que é praticamente as mesmas coisas, né? Os dois estão ligados, os dois são a mesma coisa basicamente. Ou seja, além do jogo, todo o seu save, todos os seus dados do multiplayer podem ser baixados em ambos, né? Ou seja, se eu jogo lá no Xbox, agora quero jogar no PC, aqueles dados de multiplayer, né, meu personagem, os status dele, o meu save, todos vão para o PC também. Então isso é algo muito bom, cara, muito foda. Foi uma jogada muito irada da Microsoft e eu certamente aprovo demais esse sistema. Claro, vai vir outros jogos que vão ter esse sistema também. Agora é só aguardar e ver o que o futuro aguarda para ele. Sobre o multiplayer, eu muito raramente jogo o multiplayer de um game como Gears of War 4, justamente porque ele tem o modo história, né, com um tempo aí considerável, e como eu disse, eu levei cerca de 9 horas para zerar a campanha, depois eu rejoguei, levei mais ou menos aí o mesmo tempo, dando aí um total de 20 horas de gameplay mais ou menos. E dessas 20 horas, cara, se eu joguei 20 minutos de multiplayer, foi muito. Por isso, eu não me vejo no direito de julgar essa parte, porque eu realmente joguei muito pouco. Porém, eu joguei o modo Horda, né, onde nele você é dividido em equipes formadas por até 5 jogadores, lutando contra uma horda de inimigos vindo até você. E claro, a dificuldade vai aumentando a cada onda que você passa, né, e a cada 10 níveis aparece um chefe. E cara, eu vou falar pra vocês, a raiva que eu passei nesse modo foi muito grande. Eu joguei algumas hordas aí, né, e todas as vezes que eu perdi, cara, não foi porque estava difícil, mas sim por conta do meu time, cara, que não sabia defender, era um time muito ruim, e realmente é uma coisa muito séria e que você tem que ter bastante estratégia, né, para vencer as hordas, e realmente dá muita raiva quando você perde justamente por causa do seu time, né. E uma coisa que eu reparei bastante no modo Horda foi a microtransação, algo que tem se tornado aí bastante frequente nos games atuais, e obviamente eu não gosto disso, assim como outras pessoas também reclamam dessas microtransações. Para quem não sabe, ela basicamente consiste em você usar dinheiro real, mas claro, toda empresa quer pagar de boazinha, e também é possível usar o dinheiro do game, mas todo mundo sabe que isso não funciona, afinal os preços com o dinheiro do game são astronômicos, né? E usando esse dinheiro real, você consegue vantagens no game e consegue com certeza evoluir mais rápido. E todo mundo sabe que isso não é algo que funciona muito bem. Claro, tem gente que compra, mas tem mais gente que reclama do que compra, né? Então é algo que tem que ser revisto, né? Porque você pagar R$200, cara, e ter que pagar mais para se divertir,
Fala sério, né? No geral, Gears of War 4 é um game muito bom em questão de jogabilidade, e isso me surpreendeu bastante, como eu disse, pelo simples motivo do game estar em novas mãos em questão de produção. E o motivo da jogabilidade ser tão boa é simples: a produtora optou por manter o game no original, né, e apenas acrescentando aí novos elementos e melhorando a jogabilidade em pequenos pontos. E tem muita coisa para se fazer, né, tanto no modo história, que tem uma boa duração, quanto no multiplayer. Por isso, a melhor nota para a jogabilidade, na minha opinião, é nota 9. Em questão gráfica, o game sem dúvidas é bastante bonito, tanto no Xbox One quanto no PC, mas no PC é onde a coisa brilha mais, cara. Isso pelo simples fato do game rodar a 60 frames sem problemas. Eu testei o game em 2 computadores que estão aqui na descrição, tá todas as minhas configurações. Na primeira jogatina eu utilizei uma GTX 770 e na segunda utilizei uma GTX 750 Ti. E ambas as placas se saíram muito bem, tanto na campanha principal quanto no multiplayer. Eu acho que a única reclamação que eu tenho a fazer sobre o game em questão gráfica é o fato dos mapas do multiplayer não serem tão bonitos se comparados aí aos mapas da campanha principal. Mas relaxa, ainda assim ele tem mapas muito bonitos, porém não tiveram o mesmo capricho, né? Então eu acho que a melhor nota para os gráficos nessa questão é 9. Em questão de áudio, as trilhas sonoras do game, elas são bem presentes, estando em momentos cruciais como lutas, momentos tensos, e no geral ela cumpre muito bem o papel dela. No game também temos a dublagem em português, que é sem dúvidas um trabalho excelente de dublagem. A Microsoft, pelo menos os exclusivos delas, né, sempre tem esse capricho na questão da dublagem. Eu particularmente, como sempre digo, né, em outras análises, quase nunca jogo um game em português. Eu prefiro mesmo ficar no inglês, né, que é a língua que eu estudo. Então para mim é bem melhor jogar em inglês do que em português. Outra coisa que não poderia deixar de falar, né, aqui foi a dublagem do Zangado. Obviamente ele não é nenhum ator, muito menos dublador, né? Por isso era de se esperar que a dublagem dele fosse no mínimo mediana. Porém, diferente de outros cantores, artistas que não sabiam nada de dublagem e fizeram um personagem aí mega importante, Zangado fez um personagem aí relativamente nulo, né? Ou seja, ele não vai ter tanto impacto assim no nosso entendimento da história, né? É mais uma brincadeira, uma homenagem que certamente eu super aprovo, né? É quase como encontrar, né, um easter egg no game. Você tá lá jogando e fala: porra, cara, essa voz aí é do Zangado, né? Bom, pra mim, na minha visão, né, pelo menos botaram alguém que ao menos saiba algo aí relacionado a games. Então, pra mim, a melhor nota pro áudio é 8. Bom pessoal, somando tudo, chegamos ao número 33.5, dividindo então por 4, chegamos à nota de 8,5 para o game. Gears of War 4 é um game muito bom e que com certeza você vai passar horas e horas se divertindo na campanha e ainda terá direito a se divertir mais e mais, né, com o multiplayer. Porém, ele peca principalmente com a campanha, com o mau desenvolvimento de seus personagens. Já demora para a história pegar ritmo também, e isso tem consequências sem sombra de dúvidas lá no final do game, que também não é dos melhores, e infelizmente você termina o game com muita informação faltando, com muita dúvida que acaba vazando do game, né? Porque realmente ele não explora esse lado dos personagens. Porém, se você quer um game que é divertido, que é um game para se divertir no multiplayer, esse talvez seja uma boa opção. Em sua versão padrão, o game custa exatos R$200, isso na Windows Store, né, no PC, e se vale a pena comprar ele, sim, pelo game, vale muito a pena. Agora, se vale a pena pagar R$200 na versão padrão, isso somente o seu bolso irá dizer. Bom galera, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ainda não é inscrito, quer receber mais conteúdos como esse, se inscrevam para não perder nada, deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok, e não esquece de comentar aqui embaixo, que isso me motiva bastante. Beleza? Um grande abraço a todos e falou!